Olá, olá pessoas, como vocês estão? Bom, hoje é 6 de março, a gente já tem a confirmação de que o Russell Wilson não está no futuro dos Denver Broncos, o Wilson será cortado, e em meio a isso vai poder assinar, se ele bem entender, com o salário mínimo de um veterano, com qualquer equipe que queira o Russell Wilson. E eu já postei uma imagem ontem aqui no YouTube, também no Instagram, no Twitter, sobre o corte, o motivo do corte do Russell Wilson, que não é pura e simplesmente o desempenho. Foi uma temporada difícil de avaliar do Russell Wilson, porque o rating dele em várias partidas foi bom. Os Broncos estavam, em certa medida, na briga pela pós-temporada, até aquele jogo contra Detroit, e aí colapsaram. E existia uma esperança de que as coisas fossem engrenar um pouco, né? E nos bastidores, enquanto isso estava acontecendo, isso a gente não sabia, mas o Sean Payton e o Russell Wilson já não estavam se bicando, e a diretoria dos Broncos havia pedido para que o Russell Wilson levantasse gatilhos contratuais que lhe protegessem contratualmente se ele tivesse lesões e tudo mais, e aí a bomba estourou, os Broncos ficaram com uma chance diminuta de pós-temporada, os Broncos que não vão para os playoffs desde 2015, a segunda maior seca de pós-temporada da NFL, o Russell Wilson foi para o banco, para que esses gatilhos não eventualmente fossem acionados e que Denver pudesse cortar o Russell Wilson, que alguns analistas chamaram já há algum tempo de hipótese nuclear, porque é uma bomba nuclear no teto salarial dos Broncos, os 80 milhões de dinheiro preso, e aí o time tem que seguir em frente, provavelmente com o quarterback em contrato de calouro, né? Seja ele quem for, seja o J.J. McCarthy, ou mesmo quem já estava no elenco. Enfim, um veterano com contrato mínimo. É muito difícil a gente lidar com a passagem do tempo. Eu vou abrir um parênteses aqui, contar uma historinha para vocês, e eu acho que, porque vivendo essa historinha, eu posso explicitar melhor com exemplos práticos. Há mais ou menos uma semana e meia eu estive em Ribeirão Preto, cidade que eu morei durante bastante tempo, muitos anos, uma cidade que eu tenho um carinho enorme, que eu acho que eu vou morar no futuro de novo, num futuro bem distante, mas acho que sim. E um lugar que eu me sinto muito bem, a parte do calor, né? Porque o calor em Ribeirão é um negócio meio desagradável. Mas é um lugar que eu gosto muito, que toda esquina do centro de Ribeirão e de vários outros lugares, elas me trazem uma recordação. Só que, ao mesmo tempo, foi muito doloroso, foi uma experiência muito agridoce estar lá depois de 10 anos de formado na faculdade, porque mesmo que as esquinas me tragam lembranças, as coisas não são mais como eram antes. O tempo passou. Então, por exemplo, tem um shopping na região central ali, o Santa Úrsula, que é completamente diferente hoje da época que eu morava em Ribeirão. As lojas são completamente diferentes, não tem a livraria que eu ia, não tem o Subway lá que eu comia, que era barato, tinha o baratíssimo de frango, que era 7 conto, universitário não tem dinheiro, enfim, era uma maravilha, né? Embora o gosto não fosse dos melhores. Eu nunca fui fã, mas é o que tinha pra comer e é nóis, né? E começou a me machucar isso, porque até o prédio que eu morava tá com outra cor, pintaram o prédio de outra cor. Então foi uma sensação muito esquisita estar lá, ver aquilo tudo, só que não ter o pertencimento. Tipo, é a minha cidade, mas não é mais. E eu acho que quando eu vejo o Russell Wilson jogar já há algum tempo, eu sinto exatamente a mesma coisa. E talvez para quem tem o Russell Wilson como um fã, para quem é fã do Russell Wilson, seja torcedor do Seattle Seahawks, seja torcedor dos Broncos recentemente, eu acho que ele sente um pouco isso também. Essa melancolia, essa nostalgia misturada com melancolia. Porque por mais que a expectativa dele seja de ver o Russell Wilson que ele um dia conheceu, o Russell Wilson que existe hoje é um quarterback que a gente costumava conhecer. E sim, essa referência foi a música Somebody That I Used to Know, que foi uma música de fossa maravilhosa pra mim em 2013. E o Russell Wilson é um quarterback que a gente costumava conhecer. Esses dias, num dos grupos que eu tô no Zap, o querido Ricardo, que não é o Bugarelli, é outro, mandou, o que será que aconteceu com o Russell Wilson tal? Será que foi concussão, coisa assim, porque ele tá mais lento, lendo o jogo? E aí, eu vou até pegar aqui e dizer o que eu respondi no grupo. Deixa eu achar aqui, que é o grupo do Fantasy da firma, inclusive. Cadê aqui? Tem muita bobagem aqui, ó. O processador dele pifou, aí eu respondi, acho que o buraco é mais profundo, mobilidade reduzida e ele sempre segurou muito a bola. Isso é a receita de um colapso para um quarterback. Eu acho que o cerne da questão é justamente esse.
O Russell Wilson, ele conseguia literalmente escapar de muitas situações com a agilidade dele, com a mobilidade dele, com tirar coelhos da cartola e um passe miraculoso que avançava as correntes e colocava o time na red zone, conseguia um touchdown bonito. E ele até conseguiu isso em alguns momentos ano passado com o Cortland Sutton, por exemplo. Mas a consistência não está mais lá, e se o Russell Wilson não tiver uma linha ofensiva muito boa, que de maneira constante segure os bloqueios por mais de 2,5 segundos, constante mesmo, sendo uma linha top 10, por exemplo, nesse quesito, ele vai ser exposto. Muito se argumentou que o Russell Wilson teve bons números. Um argumento que eu vejo muito. Pô, o cara teve 26 touchdowns e 8 interceptações, vocês querem cortar ele, vocês querem tirar ele pra qualquer coisa? Essa é uma maneira de enxergar. Mas os números, eles podem contar muitas histórias. Tem esse número, mas também tem o número de 3.000 jardas. Que no século XXI, em 2024, cara, em 24, 3.000 jardas não é uma boa temporada para um quarterback. O Russell Wilson teve sim bons números em touchdowns, mas vale lembrar que boa parte desses touchdowns foram em jogos que já estavam decididos, que não importavam em absolutamente nada. A gente não pode esquecer isso, dos touchdowns de garbage time. Então esses números do Russell Wilson, eles não contam, na minha visão, a história inteira. O que conta a história inteira é o olho, é o tape, é assistir o Russell Wilson. Eu vi sim um quarterback melhor do que o quarterback de 22, e não tinha como ser pior que aquilo, mas eu estou vendo um quarterback que produzia muito por conta da sua mobilidade. Não a única fonte, mas uma das fontes de produção do Russell Wilson era a sua mobilidade. E quando eu falo mobilidade, eu não estou dizendo correr com a bola, ter 1.000 jardas na temporada. Não, não é isso. É mobilidade no pocket, é evadir a pressão e tudo mais. Isso não tem mais. O Russell Wilson hoje parece que joga de calça jeans molhada, tá? Começa por aí. O outro ponto, o Russell Wilson precisa de amparo de jogo terrestre. A produção do Russell Wilson, quando funciona, é em profundidade, no play action e muitas vezes fora do pocket, certo? Outro ponto, ele vai precisar de um recebedor, ou talvez mais de um, que tem uma sintonia incrível com ele, como o Tyler Lockett tinha no Seattle Seahawks, e como os Broncos em alguns momentos tiveram com Cortland Sutton. Então, hoje, o Russell Wilson não pode ser um quarterback de elite. Não existem meios para ele ser um quarterback de elite. Não existem. Não existem. Porque hoje ele é o quarterback que a gente costumava conhecer. Ele não é o quarterback de 2017, de 2014. Não é. Ele não é mais. A gente precisa entender que o tempo passou. E que o tempo passou pelo Russell Wilson. E que, embora a gente olhe para o Russell Wilson e veja a mesma pessoa, o mesmo número 3 na camisa, ele não é mais aquele quarterback. E talvez ele mesmo esteja percebendo isso. E a NFL com certeza vai perceber isso. Qual que é o futuro do Russell Wilson? Eu fiz um vídeo que está para os membros. Eu fiz na semana passada, antes do corte, porque era iminente esse corte. E está para os membros assistirem. Que são 4 times possíveis para o Russell Wilson. Mas, para não vedar a audiência como um todo desse conteúdo, eu já adianto que Atlanta e Pittsburgh são 2 possibilidades muito fortes. Porque os 2 times têm skill players, capazes de ter essa sintonia com o Russell Wilson, e os 2 times têm um potencial de jogo terrestre que ajude o Russell Wilson, e assim como tem linhas ofensivas boas. Não é a linha ofensiva dos Packers, por exemplo, que é uma linha ofensiva muito boa, ou a dos Chiefs, quando inteira saudável e não cometendo falta o Jonathan Taylor, mas é uma boa linha ofensiva dos Chiefs, né? Mas é uma boa linha ofensiva de Pittsburgh, na minha visão, principalmente no final da temporada passada, e a de Atlanta, tá? Melhorou bastante na época do Matt Ryan, a linha ofensiva dos Falcons. Então, esses são encaixes possíveis, mas não se enganem. Mesmo nesses encaixes, eu acho muito difícil que o Russell Wilson produza como um protagonista. Produza como um jogador que brigue para o MVP. Hoje, o Russell Wilson traz experiência, traz uma bola milagrosa ou outra, e eu não gostaria de ter o Russell Wilson no time que eu torço. Vocês sabem qual é, óbvio. Né? Tem um monte de dicas aqui no cenário. Mas eu não gostaria de ter. Pensando agora como pessoa física, a minha resposta seria não. Se eu fosse torcedor dos Steelers, eu gostaria por um curto prazo de tempo. Como um tampão, como um band-aid. Russell Wilson não é alternativa para médio e longo prazo. Na minha visão, ele talvez seja uma alternativa melhor que o Kenny Pickett. E obviamente que o Trubisky já não está nem mais no time. Ele é uma alternativa melhor que o Desmond Ridder, certamente. Ele não é um quarterback que tem 32 opções melhores na liga. Mas é muito importante de frisar isso.
Ele não vai voltar a ser o quarterback de elite, que já foi, e ele tem que ser um tampão. O Russell Wilson hoje, até porque o tempo vai continuar passando, não é um franchise quarterback per se. Não é um franchise quarterback que vai resolver sozinho. E esse é o ponto principal do vídeo. O Russell Wilson não resolve mais sozinho. Vamos ver para onde ele vai. Eu acho que pode ser que ainda tem espaço. Fizemos o seu que podíamos. Um beijo carinhoso e até a próxima.